Você já contou como começou o ministério. Sim. Mas aí, quando você começou a ir para as igrejas, né, que Sim. começaram a te convidar, conta um pouco mais dessa experiência. Claro. Olha, se eu não me engano, foi no ano de 2020. Estávamos, acho que pós-pandemia. Pós-pandemia. Foi mais ou menos né? Deus, ele já tinha me colocado, vamos dizer, me apertado. Porque quando a gente finge que não escuta Deus. É o que você falou. A gente vai ouvindo. A gente finge que não escuta. É né? verdade. Né? Acredito que isso já aconteceu muito com você. Eu lembro que você falava isso pra mim. Meu Deus. E o Senhor já falava, olha, sim, abraça o seu projeto, o seu propósito, aquilo que eu coloquei nas suas mãos. Sim. Até porque foi algo que eu pedi. A palavra, né? Eu pedi, sim, Senhor, me dá o entendimento, a sabedoria, o conhecimento, né? É um ministério de muita responsabilidade. Sim. Ministrar a palavra de Deus, falar sobre Deus, falar sobre Jesus. Não vou falar que é simples. Sim. Jesus, ele é simples, mas ele é suficiente. Sim. Ele age na simplicidade. E Deus, ele me cobrava, ele falava, olha, você precisa voltar. Eu enterrei aquilo que Deus tinha. Isso é muito preocupante para quem isso tem um chamado. Isso é preocupante. E quem enterrou sabe que enterrou. E quem enterrou sabe que está em pendência com Deus. Sim. E eu sabia. Sim. Eu deitava, eu acordava e eu sabia. E meu marido sempre falando. Ele sempre me incentivou. Eu falo que hoje estou aqui pela mão do Senhor e por Ele me incentivar. Sim. Me lembrando daquilo que Deus tinha na minha vida. Sim. Então, era pós-pandemia, nós estávamos caminhando, né? E eu fui fazer uma visita a uma amiga na casa dela. Sim. E tinha um pastor lá. Ela falou, Mari, vem cá, nós vamos fazer uma oração, um jantar, né? E quero que você participe disso. E naquele dia, esse pastor foi lá para fazer uma oração para a família dela. E aí nós estávamos reunidos naquela roda de oração. Nossa, eu lembro até hoje. Não tem como esquecer. E eu e meu marido estávamos passando por uma situação financeira muito complicada. Nossa, as portas tinham fechado. E a gente indaga, né? Deus, por quê? E Deus sabe onde toca. E aí, aquele pastor foi fazer oração para aquela família. E ele orava. E de repente ele parou de orar, agradeceu, olhou para mim. E ele falou assim: o que você está esperando para fazer aquilo que Deus mandou? Ele falou, sabe por que você está passando por tudo que você está passando até agora? Porque você não abriu a Bíblia. Meu Deus. E não está fazendo aquilo que Deus mandou. Nossa, aí eu já falei, meu Deus. A gente foge, mas o Senhor sempre nos encontra. Olha o Jonas. Ó, o Jonas. Eu tinha o espírito de Jonas. Fugi. Né? Fujona. Meu Deus. Eu já, sabe o que eu já fiz? Eu já faltei cultos para não ter oportunidade. Por exemplo, era um culto de um pastor amigo nosso, meu marido foi, ele foi sozinho. Eu não fui por quê? Porque eu sabia que ia ter oportunidade e faltava. Medo, né? Medo. Só que aí eu lembro de Paulo, que a Bíblia vai dizer que Jesus, o Senhor, se apresenta a ele falando, olha, Paulo, quando você está fraco, é aí que eu me aperfeiçoo em você. Sim. Então, a gente entende que a gente tem medo, mas quando a gente deixa a presença de Deus entrar, Ele nos fortalece. A graça dele nos basta, é suficiente. Sim, com certeza. Ele olhou pra mim e falou, você tá esperando o quê? Abre a Bíblia que eu vou encher a sua mente, o seu coração da palavra e você vai ministrar. Depois daquele dia, eu não recusei mais. Aí tudo começou a andar na sua vida. Parece que foi aquele, despertar. Sim. Depois daquele dia, eu não falei mais não. Sim. Aí eu tive a oportunidade de ministrar uma palavra na programação da rádio. Ministrei com todo o meu coração ali. Foi tão maravilhoso. Eu falei, Senhor, por que eu perdi tanto tempo? Porque eu barrei meu ministério, vamos se dizer, cerca de 7, 8 anos. Sim. Dizendo não. E a hora que fez como Jonas, né? Vomitou da baleia, você vai voltar e vai pregar. Detalhe que ele volta no início. Então a gente tem que voltar. Tem que voltar. Você vai voltar e vai começar de lá. Eu comecei de novo.
Começou tudo novamente. Com medo, lógico. Frio na barriga, lógico. Sim. Deus, nós não estamos nervosos um pouquinho aqui? Sim, né? Não parece, mas não estamos, parece, mas né? estamos, né? Porque estamos falando com vidas, com você que tá aí, mãe, pai, você que é cristão, você que às vezes falou, olha, eu vou guardar o meu talento, eu vou enterrar e não é pra mim. Deus tá falando com você, é pra você, lhe chamei pra isso, vou lhe capacitar pra isso. Amém. Vá adiante, vá em frente, desenterra. Então, assim... E aí eu fiz isso. Não recusei mais, voltei a ministrar. E foi de pouquinho, Rê. Eu fui convidada para ministrar na minha igreja, trazer uma palavra, trouxe uma palavra. Sim. E Deus foi abrindo as portas. Eu falo assim que foi Deus. Sim. Foi Deus que foi... Ele falou que você, o que você barrou em anos, eu farei em pouco tempo. E foi isso. Nossa. Em anos, o que eu barrei, Deus em pouco tempo fez. Faz mais ou menos 4 anos que eu ministro a palavra. E os lugares que já fui, os lugares que pisei, sim, as igrejas que o Senhor me apresentou, os homens de Deus que o Senhor me apresentou, mulheres de Deus. Sim. Irmã, como você me conheceu, irmã Mariana, olha, me passaram o seu contato, pessoas que foram indicando, que foram um canal de bênção. Deus, sim, foi levando. Então, em pouco tempo, aquilo que barrei, Deus fez. Sim. E hoje, tenho muito a aprender, lógico, sim, né? Mas eu falo assim, o que eu já vivi até hoje, meu Deus. Eu acompanho a Mariana, né? Os status dela, tô sempre acompanhando. Vejo, já tive a oportunidade de ver ela pregar pessoalmente. Deus usa muito a vida dela, pela misericórdia, que nós somos falhos. Né? Mas muitas curas Deus usou a sua vida. Meu Deus. Curas através do louvor da palavra. O Senhor, né, falava comigo quando era pequena, através, sim, de homens e mulheres de Deus. O seu louvor curará pessoas. Sim, é muito forte. Libertará cativos, oprimidos, através, sim, do seu louvor. Através dessa... Isso é forte demais. Isso é forte demais. Não, eu falo que não existe coisa melhor do que você ouvir da boca de alguém. Olha, eu voltei para Jesus. Por causa da ministração, por causa do louvor. Não existe. Você não tem preço que se compara. Jesus vai dizer, a festa no céu. A festa no céu. Quando um pecador se arrepende. E eu tenho um testemunho disso, porque quando você foi ministrar na igreja que eu estava, o Espírito Santo falou comigo, olha, eu te chamei para fazer isso. Lá atrás, sim, né? E lembra que a gente conversou sobre isso? Sim. E eu também corri muito tempo, minha vida sempre fechada. E aí Deus falava para mim, olha, eu te chamei, né? Então, através daquele dia, você ministrando, o Senhor falou comigo. E eu falei, não, eu preciso voltar. Sim. Né? Lógico, começar do começo. Hoje, a minha idade, eu tô um pouquinho mais avançada que a Mari, né? Mas, assim, eu comecei com 17 anos, né? Sim. Então, assim, 17 anos numa rádio gospel, era um chamado que Deus tinha para minha vida, né? E através... Já tinha um propósito, mas eu fugi muitas vezes. Hoje estou aqui pela misericórdia de Deus, o Senhor abriu as portas, né? Sim. Você está aqui contando esse testemunho, que você fugiu, eu fugi, você está fugindo, tem muita gente fugindo. Tem muita gente fugindo. Mas não adianta. E hoje a palavra aqui para nós, para você, volte. Sim. Volte, crie coragem, tira a força da fraqueza, sim, encontre estratégias, vai com medo, vai com o frio na barriga, mas vai. Sim. Eu gostaria de mandar um abraço também aqui. Pode mandar. Mandar um abraço pra minha família, pra minha mãe, pro meu pai, pros meus irmãos, né? Pra toda a minha família, pro meu pastor Ademilson Gomes de Oliveira, irmã Claudineia, ali da Assembleia de Deus, Ministério Marília. Um abraço, pastor. Um abraço, né? Pro meu pastor Ademilson, né? Pastor Ademilson. Uma bênção ele. É verdade. A todos os amigos, famílias, pra todo mundo, né? Que acompanha a gente. Que alegria poder estar aqui, né? Nesse lugar, sim, cheio de Deus. Já que você tá falando de agradecer o pastor, também quero mandar um abraço ao meu pastor Gustavo, lá da igreja Dorai, viu? Pra ele, pra esposa Juliana, pra minha pastora Suelen também, que tá sempre ali me acompanhando, sim, a irmã Janete. Olha que bênção, né? Meu esposo, minha filha Eliseu, Rebeca. Sim, a família. A gente já vai mandando abraço pra todo mundo no mandando, meio do podcast, é verdade, não tem problema. É assim, uma coisa agora que eu acho super bacana, nós estamos no mês das mães, sim, né? Você sim, é mamãe, eu sou mamãe também, mas a Mariana, ela sempre fala, e aí, vai ter nenê? Não vai? Vamos esperar. Vamos esperar. Porque o propósito dela era pregar a palavra. Sim. E sempre com uma criança pequena, nenê, já é mais difícil, claro, né? Eu sei, eu passei por isso. Mas Deus quis, assim,
fazer uma bênção, trazer uma bênção para sua vida, né? Muito. Conta sobre o Davi, porque o Davi foi uma bênção. Davi foi um presente. Foi um presente. Um presente. O Davi, ele chegou para nossa vida dia 20 de março de 2024. Sim. Pós alguns dias do meu aniversário. Sim. Né? Fiz dia 11 e depois ele chegou pra nossa vida. O Davi, ele é irmão do meu marido, né? Sim. Por parte de sangue, assim, mesmo pai. Mas assim, nós não tínhamos contato, eu não conhecíamos. E o Senhor havia falado, eu vou lhe dar um presente. Quando a gente fala, olha, chegar pra uma mulher, para um homem e falar, Deus vai lhe dar um presente, é beber na certa, né? Você fala, olha lá. Nossa, que eu falava, né? Olha, sim. Agora não, nós temos a correria. A vida da gente é muito agitada, né? Nós temos bastante coisas, fazemos bastante coisas, temos a nossa empresa, né? E tudo mais. E aí o Senhor falou, vou lhe dar um presente. Falei, vai vir beber. Mas de uma forma diferente. Davi chegou para nossa vida com 9 anos de idade. Sim. Uma criança com muitas dificuldades. Sim. Não sabia ler, não sabia escrever, não se alimentava, não comia comida, ele tomava apenas leite. Né? Ele veio de uma vida, querendo ou não, de uma vida muito difícil. Né? A mãe dependente química, né? Não teve a presença do pai. Sim. Então, assim, veio de uma criação difícil. Sim, imagina. Chegou com... todo pequenininho, que ele é pequenininho, ele tem 10 anos, mas gente, ele é pequenininho. Ele é pequenininho, uma graça. E ele chegou pra nossa vida. De repente, era Mariana e Daniel, somente Mariana e Daniel. Sim. E de repente, uma criança. Uma criança no meio. As mamães, a maioria das mamães tem 9 meses pra poder se preparar. Sim. Né, pra poder gerar, pra poder cair a ficha. Eu não tive isso, eu tive que, na raça... adaptar ali naquele momento, na ela raça, chegou... eu tive que falar, meu Deus, Senhor, o que aconteceu aqui? Ele chegou e eu falei, pai... Aí entra o medo de novo. Será que eu sou capaz de amar uma criança que não é do meu sangue? De amar essa criança que não foi gerada por mim? Será que eu vou ter sabedoria para poder ensinar ele? Olha, os primeiros meses foram muito difíceis. Foram os meses de mim se adaptar à rotina. Ele, a partir do momento que ele chegou em casa, ele deu um abraço pro meu marido quando eles se encontraram. Foi um abraço assim... falo de alma, assim, sabe? Sim. Um encontro. Sim. Davi, o propósito de Deus sempre foi estar conosco. Era o propósito do Senhor. Sim. Ele chegou e eu acredito que ele se encontrou ali. Rodeado de pessoas, festa, de né? jovens. Nossa, ele recebeu tanto presente. Sim. Nós não tínhamos nada. Imagina uma casa, não tinha quarto de criança, não tinha brinquedo, não tinha nada. E de repente, assim... ele chega e eu fui ganhando roupa, fui ganhando cama, fui ganhando presente, brinquedo. Ele ganhou tudo. A providência tudo. do Senhor. Deus providenciou. Então você que tá aqui ouvindo, o Senhor, ele providencia tudo. Sim. Ele prepara. Quando ele coloca algo nas nossas mãos, ele prepara tudo.